Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e no vídeo de hoje eu quero ler 2 livros com vibes totalmente diferentes. Eu geralmente leio fantasia porque é o meu gênero literário favorito, mas eu não consigo pensar em nenhum gênero oposto à fantasia. Então eu vou sair um pouquinho da minha zona de conforto e vou ler livros que eu não costumo ler. Então eu vou ler um livro de terror. Eu já sei qual é, tá? Eu quero ler Misery, do Stephen King, porque eu nunca li nada do Stephen. Então, eu quero muito conhecer essa história. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Ele é um livro médio, ele tem 320 páginas, mais ou menos. Então, não é um livro curtinho, mas eu tenho muita expectativa para ele. Quero muito ler esse livro. E assim, o que eu sei dele é que um autor vai ser sequestrado pela sua fã e ele vai ficar lá em cárcere, sabe? É isso que eu sei. E aí, eu confesso que eu tô com medo, mas eu vou ler porque eu quero conhecer a escrita desse querido. E aí, o segundo livro, né, que eu pensei para contrapor o terror é o romance. Porque eu acho que o romance ele passa uma vibe mais de aconchego, sabe? É uma história mais doce. Então, eu acho que ler um livro de romance é o oposto e causa sensações diferentes de ler um livro de terror ou de horror. Então, eu vou ler um livro de romance nesse vídeo, mas eu ainda não escolhi qual é. Eu tenho poucos aqui na minha estante porque não é um gênero que eu me sinta bem lendo e que eu gosto, que me prende. Mas temos algumas opções, tá? Então, a gente vai ver. Eu tenho O Mar Me Levou a Você e eu tenho O Roubo em 3 Atos, que é um romance que eu acho que tem mais uma vibe fantástica. Então, são essas minhas 2 opções e um deles eu vou ler nesse vídeo. E para você descobrir qual é, só lá na frente. Então, me acompanhe e vamos ler essas histórias que eu acho que são incríveis, apesar de ser um pouco fora da minha zona de conforto, sabe? Mas eu acho que eu vou gostar bastante, então vamos lá. Agora que eu finalizei a leitura, vamos conversar sobre Misery. Essa foi a minha primeira experiência com Stephen King. Quando eu soube da sinopse desse livro, eu achei muito interessante, porque é a história de uma fã que encontra o seu autor favorito num acidente de carro e, em vez de levar ele para o hospital, ela leva ele para casa dela e começa a cuidar dele. Só que quando ele acorda, ele vê que ele é um prisioneiro ali. E aí ele vive tentando escapar e tal. E tem umas cenas muito bizarras porque ela é meio maluca mesmo. E aí, cara, eu falei, nossa, quando eu comecei a ler, né, eu sabia que era um livro, assim, mais voltado pro terror. E aí eu comecei lendo, tipo, 30 páginas por dia, só antes de dormir, com medo de, ai, nossa, vai vir coisa braba aí. Mas, até que não, o Stephen King, ele descreve umas cenas bastante bizarras, assim, com certeza, que te incomoda bastante. Você fala, meu Deus, que horror. Mas o protagonista aqui, ele é muito engraçado, gente. Ele tá na merda, tá? Ele não tem perspectiva de sair dali. Todas as tentativas dele são frustradas e ele não consegue. E ele fala assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas ele leva as coisas muito na esportiva, assim, sabe? Ele faz umas gracinhas. Ele tem uns pensamentos muito loucos, assim, mas muito engraçados. Então eu acabei dando muita risada com esse livro, mas é um livro bem pesado, assim. Acontecem umas coisas bem sérias. Mas eu gostei muito desse livro. Eu fico um pouco receosa de dar 5 estrelas pra ele, mas eu ainda tô pensando na nota. Eu acho que ele vale uns 5 estrelas com certeza.
porque a escrita é excelente, a história também é muito diferente. Então eu acho que ele vale 5 estrelas. Mas ele é um livro tão pesado e eu fico meio receosa de dar 5 estrelas para livros pesados, não sei porquê. Mas, enfim, 5 ou 4 estrelas com certeza, porque foi um livro muito bom. Comecei King muito bem, porque, nossa, que livro bom. Eu tenho ele aqui na minha estante há um tempo e eu não peguei ele antes porque eu tinha realmente medo, né, de ser uma história bastante pesada. E é uma história bastante pesada. Mas o King escreve de uma forma que a gente lê, assim, sem entrar em pânico, sabe? Então, foi muito bom, adorei o desfecho final, achei que foi bem realista. Gente, adorei. A gente conhece um pouco, não conhecer não, porque é um livro de ficção, né? Mas trabalha um pouco a ideia de escrita, né? E de como é esse processo, e como que funciona a mente do autor. E ele faz uma brincadeira, né? Então, né, de como que funciona o processo de escrita dele. Então, é muito legal. Gostei bastante desse livro. E é isso, assim, foi uma boa experiência. É um livro com certeza pesado, mas que vale muito a pena. Assim como eu acredito que todos os livros do King vale a pena. Mas esse aqui realmente foi muito bom, eu adorei a leitura. Fluiu muito bem, eu disse pra vocês, né, que eu li, tipo, 60 páginas em 2 dias e depois eu simplesmente devorei. Eu sentei no domingo à tarde e terminei, sei lá, meia-noite. E falei, ufa, graças a Deus eu entendi o que aconteceu. Então foi muito bom, adorei a leitura. E se você quer conhecer o King, eu te aconselho a começar por Misery, que é um livro pesado, mas eu acho que não é tão pesado quanto ele. E tem essa pegada de humor, então é bastante legal. Eu, sinceramente, gostei bastante. Então, leia Misery. Vamos conversar sobre o livro Roubo em Três Atos, que eu finalizei, tá? Ele é um livro de romance, ele tem 250 páginas, mais ou menos. E eu finalizei ele com algumas marcações, tá? Foi um livro 3 estrelas para mim, que significa que ele foi um livro bom, foi uma leitura agradável. Mas é um livro de romance, eu pensei que teria mais fantasia, mas não teve tanto quanto eu pensei. Então, eu acho que 3 estrelas é uma nota suficiente para ele. Eu acho que expressa bastante o que eu senti durante a leitura, tá? É um livro que eu gostei bastante, assim, foi um livro bom. O que acontece nesse livro, né? O que se passa aqui. Inclusive, ele tem algumas ilustrações
Ele é dividido em 3 contos, né, em 3 atos, e no começo de cada ato a gente tem a imagem de um dos personagens. Deixa eu achar a primeira, que vai ser mais fácil, né, que procurar lá no meio. Então, começa assim. Esse é o início do primeiro ato do livro, que é a maldição, e ele se passa na Grécia 520 anos antes de Cristo. E nós conhecemos aqui uma deusa e o seu humano. Eles vão se apaixonar, vão viver uma história de amor. E o interessante desse livro é que a autora, ela escolhe, como eu posso dizer? Ela escolhe usar um linguajar que é imersivo à época em que se passa o livro. Então, eu acho que a escrita, o linguajar, a forma como a autora escolhe contar a história da deusa é de uma forma muito mais poética. E eu ligo isso a ela ser uma divindade. Então, ela enxerga o mundo, os humanos, o amor, a relação entre pessoas, como algo muito mais poético, né? Ela consegue ser mais profunda. E também ela aqui, a deusa retratada, ela é a mãe de todos os deuses. Então ela tem essa questão da maternidade, da criação, de reivindicar a si mesma pelo outro. Então eu achei que foi um livro, né, uma história muito mais poética e muito mais profunda. Mas não foi o meu casal favorito, tá? O meu casal favorito foi o do segundo conto, que é uma pirata e um burguês, e eu até separei aqui porque ela se passa na época de 1845, e aqui tá o casal, belíssimo. Eu adorei esse casal, gente, eles são muito fofos. E aqui, nesse ato, né, eu acho que é o que dá o nome ao livro, porque acontece um roubo. Então, é muito legal. E tem uma linguagem mais próxima à nossa, tá? Mas o jeito de falar é bem diferente. Então, o jeito como os personagens se comunicam são mais... Como eu posso dizer? É mais rebuscado, assim. Eles usam alguns pronomes que são mais diferentes. Eu acho que é muito parecido com romance de época, sabe? Então, eu acho que a autora trouxe a inspiração desse conto, ela se inspirou nos romances de época. E foi meu casal favorito, eu gostei muito da química deles, acho que eles têm muito a ver. E no final, a gente tem um final meio que triste pra eles, mas eu acho que isso que dá um sabor na história, né? Que faz a gente ficar emocionada. E o terceiro ato... e o segundo ato, ele se chama O Roubo, né? Por isso que eu falei que é o que dá nome ao livro, já que o livro se chama O Roubo em 3 atos. Já a capa do livro, os elementos, ela vai ser explicada no terceiro conto, que é sobre essa pintora aqui e um escultor. E ela se passa em 2007, essa história. Então, é um linguajar muito mais parecido com o nosso. Ele fala como a gente fala. Então, a gente consegue se aproximar muito desse personagem. Mas entre as três histórias, os 3 casais, esse último foi o que menos me agradou. Por quê? Porque o nosso casal ele enfrenta um problema e eles não podem ficar juntos por conta desse problema específico, que é a profissão do escultor, né? Ele é escultor, ele é um artista, mas ele também tem outra profissão. E isso é um problema muito grande para a protagonista do terceiro conto, e ela não fica com ele por conta exclusivamente disso. E aí o livro passa, coisas acontecem e eles superam isso. Inclusive, o que ele faz para superar, eu achei muito interessante, assim, e comprova muito o amor que ele sente pela protagonista do terceiro conto. Mas, quando eles superam isso, eles ficam juntos, aí ela faz disso um fetiche. Aí eu fico assim, gata, como assim? Não tô entendendo. Não gostava e agora tá gostando? Não sei. Aí isso me irritou um pouco, tá? Confesso que eu não gostei muito dessa parte. Mas o que me conquistou mesmo nesse livro, né, foi a ligação entre essas 3 histórias, né, que se passam em épocas muito diferentes e que são muito diferentes entre si, mas que trazem uma ligação que lá no final a gente vai entender, especificamente a gente vai entender isso no epílogo, tá? Então, lá no final do livro. E, cara, é uma sacada genial, eu adorei a forma como a autora uniu essas histórias e pra mim isso foi fantástico. E eu gostei bastante, mas teve pontos que não me agradou e eu acho que isso é normal, né? Acontece em todos os livros que a gente lê, então tá tudo certo.
Mas, para um livro de romance foi muito bom, porque é um gênero que eu não costumo ler, eu não costumo gostar muito. Então, 3 estrelas para esse livro, eu acho que foi muito merecido. Não sei se eu falei com vocês, mas eu encontrei a autora na Bienal e ela autografou para mim o livro. Ela fez uma dedicatória, né? Janaína, que esse livro te encante. Paola, né? Paola Alexandra, que é a autora do livro, e ela foi uma fofa, gente. Eu fiquei com vontade de ler os livros dela só pelo carisma dela, tá? A gente também tem esse marcador que é belíssimo, tá? Que é desse livro aqui, né? O Roubo em Três Atos. E atrás é o outro livro dela, que é Amor a Causos Perdidos. Que é um romance também, eu acho que ela só escreve romance mesmo, pelo menos até agora. E ela tem outros livros também, eu vi uma galera do Clube do Livro Starbucks, porque essa foi uma leitura coletiva, de lá, inclusive eu ainda não sei a opinião da pessoal, né, o que eles acharam, porque a gente não teve a discussão ainda, mas eu gostei, e o pessoal lá falou que ela tem outros livros, então, sei que ela tem outros livros, mas não conheço, esse foi meu primeiro contato com ela e gostei. Pra quem gosta de romance, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que se eu não conseguir favoritar esse livro e me conectar muito com ele, porque não é muito meu gênero favorito, sabe? A minha zona de conforto, sabe? O meu coração quentinho é a fantasia. Então eu não consegui gostar, assim, muito dele, favoritar, mas é um livro bom. Eu acho que pra quem gosta de romance vai ser excelente. Sendo assim, finalizamos esse vídeo por aqui, não é mesmo? Por quê? Lemos um livro de terror com um toque cômico, tá? Stephen King me conquistou em Misery. Pretendo ler outros livros dele e lemos um romance, né? Com uma vibe totalmente diferente. Gente, foram 2 livros incrivelmente diferentes. Então, assim, acho que cumpri com a proposta que eu queria para esse vídeo, né? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Deixe seu like se você gostou do vídeo e se você quer assistir mais vídeos assim. E inscreva-se no canal porque é muito importante. E acompanhe também nas redes sociais, Estante de Fantasia em todas elas. Então, Instagram, TikTok, Scooby, Estante de Fantasia, procura lá. A foto de perfil é a mesma, então você vai achar rapidinho. E eu fico por aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!